Boa noite a todos. Nós já sabíamos que é um jogo de Série A, né? Duas equipes de Série A. Uma equipe que eu sempre frisei, que é a nossa, que está em formação. Mais uma vez tivemos que alterar a escalação em cima de um probleminha que o Carlos Alberto teve, mas a gente, como trabalhou pouco com ele durante a semana, nós tínhamos feito algumas alternativas, com o Dodô saindo ou o Everton saindo jogando, né? Então optamos por essa, de ser um pouco mais ofensivos. Começamos muito bem o jogo, né? Sempre respeitando o adversário, óbvio, e volto a frisar, um adversário tem 80 jogos contra um adversário, contra a nossa equipe que ainda está em formação. E fizemos um tempo realmente bom, até 20, 30 minutos. Depois disso, sofremos um gol, que não vale a pena analisar, né? Que foi muito prejudicial para a gente em todos os setores. Um detalhe que quem sabe, quem conhece o Orlando Scarpelli sabe que faz um pouco de diferença, que é jogar a favor e contra o vento, né? Isso, a Chapecoense sentindo que estava a favor do vento, ele iniciou uma marcação, esperando. Depois de 10, 15 minutos, eles começaram a adiantar o time, porque isso realmente faz a diferença. E no segundo tempo nós fizemos idêntico. Começamos no segundo tempo, também adiantamos a marcação. Eu mudei o Badi de lado um pouco, justamente para encaixar um pouco mais no Kleber Santana, que é o homem de organização dele. E com isso nós conseguimos organizar e pressionar um pouco mais a Chapecoense, levando até uma expulsão, né, do Gil. E nesse momento que a gente já estava até melhor, por incrível que pareça, eu fiz duas substituições, uma com o Eli com o amarelo, né, e puxei o Badi para organizar bem e coloquei o Dodô para frente e coloquei o Hermel no 1 contra 1, que seria importante para a gente. Óbvio, você faz uma substituição, normalmente demora-se um pouco, mas o time demorou uns 10 minutos para entender todo o processo do jogo. E nós, com um homem a mais, nós perdemos ali 10 minutos de jogo. Nós não conseguimos ter uma troca, um passe, trabalhar a bola de um lado. Não, nós não tivemos, na verdade, essa posse de bola durante 10 minutos. Até conseguimos entender isso, aí sim criamos algumas situações, principalmente pelas laterais, né? E aí terminamos o jogo em cima da equipe da Chapecoense, aí foi expulso 2 para um lado, 1 para o outro, né? Mas conseguimos terminar em cima deles. E o que me deixa feliz, muito feliz, é a atitude dos jogadores, é a forma com que eles trabalharam, com que eles lutaram e disputaram pedaço por pedaço desse campo. Então é um time que não abdicou da luta, foi até o fim, honrando essa camisa do Figueirense e, obviamente, naturalmente, como eu disse na vitória contra o Criciúma, e volto a dizer aqui, é um time em formação e temos ainda muita coisa para acertar e a gente vai aproveitar sempre essas semanas para melhorar muito. A gente vê um time aí com 4 jogos, tomamos um gol irregular hoje, senão seria mais um jogo sem um gol sofrido, né? E a gente vai batalhando, trabalhando e não abrimos mão ainda do campeonato, porque tem 3 jogos e a gente tem que sempre buscar vitórias nos 3 jogos. Talvez o momento da troca, que eu já aproveitei para colocar o Dodô um pouco mais próximo, né, para ser ofensivo, e trazer o Badi aqui, tirando um pouco da marcação do Eli, né, ficamos mais fragilizados na marcação, até entender o processo. E outro, jogando com uma equipe super experiente, volto a dizer, 80 jogos no mínimo rodados, com jogadores experientes, e a nossa informação. Então a primeira vez que nós tivemos essa situação na frente, você vai conhecendo o time vai aprendendo a reagir, né, de que forma, coloquei Ferrugem e Badi, nunca jogaram junto com um homem a mais, tudo isso são situações que vão acontecer e que a gente, não vou dizer paga o preço, porque esse preço a gente já sabe que teria que ter sido feito no campeonato estadual, né? Então a gente corre esse risco, né? E aí perdemos, infelizmente 10 minutos poderia ter sido melhor e no final do jogo faltou pra gente, porque terminamos aí depois sim os 10, 15 minutos finais em cima da equipe da Chapecoense. A semana de um clássico é uma semana diferente de tudo. Nós temos que levar diferente de tudo porque é uma rivalidade, é um campeonato à parte e a gente tem que fazer isso. A gente encara esses resultados, esse último resultado, como, volto a dizer, o Campeonato Brasileiro a gente não pode deixar que ele comece pra gente contra a Ponte Preta. Ele começou ali contra a Inter de Lages, né? Então nós estamos mantendo um padrão, principalmente um padrão de atitude, um padrão de força,
né, organizando dentro do tempo que a gente tem e com a chegada dos jogadores, e a gente evoluir. Vamos evoluir a jogo, né? Vamos encarar o Avaí muito forte, vamos encarar o Camboriú muito forte, vamos encarar o Metropolitano muito forte, para que não chegue na estreia do Brasileiro a gente fale, ih, agora é o Brasileiro. Não, nós temos que ter esse nível de concentração para que a gente ganhe o ano, né? Lesão, né, gente? Ó, o jogador chega para você e pede, estou com cãibra nas duas pernas, professor, não aguento mais correr. Você tem 8, 9 jogadores em belas condições em campo, tem um Ortega que tem uma característica semelhante a dele, né, que é um meio avançado, mas e também que é de armação, e obviamente nós trocamos um por outro, é uma coisa tranquila de se fazer, porque eu estava segurando a última realmente seria você jogar 2 atacantes fixos lá, que seria Gabriel ao lado do Rafael Moura, para que você pudesse fazer um 4-2-4 basicamente, mas aconteceu e você tem que fazer essa substituição para que ganhe, e ganhamos. Depois que o Ortega entrou também, ele teve tranquilidade de tocar a bola e fazer o que a gente não estava fazendo antes. Mas infelizmente foi a cãibra e ele pediu para sair. O Carlos é um jogador que se doa muito, né, no último jogo, ele já saiu já reclamando um pouco, na verdade, da coxa posterior da coxa, e ontem, para nossa surpresa, um treino leve, ele sentiu um desconforto na panturrilha. Nós seguramos até o último momento para que pudesse tentar, ele mesmo pediu para tentar, vir ao aquecimento, nós respeitamos isso à vontade, mas é claro que você não pode perder um jogador com 5 minutos, né? Primeiro, que é uma substituição que você queima, e segundo, você pode perder um jogador por um tempo maior. Então a prudência nos fez realmente tirar, né? Já que ele também não conseguiu fazer o que era para ter sido feito no aquecimento. Agora vamos aguardar os exames, as avaliações, para ver quanto tempo ele fica para se recuperar o mais rápido possível. Para mim foi a primeira vez que aconteceu, né? É claro que você pode buscar o histórico. Para mim foi a primeira vez que aconteceu, e obviamente a gente tem essas outras opções. Hoje nós temos opções, temos Dodô, tem o Ortega que ganhamos hoje, né? Temos o próprio Badi que trabalha por meio, o Jocinei também já foi para o banco hoje. Então a gente tem as opções, e a disputa ela vai ser livre, né? Quem tiver à disposição e que tiver bem, eu já falei isso desde o início, né? O nosso exemplo maior é o Hermel, né? Quem tiver bem vai jogar, simplesmente isso, né? Que eles não percam as oportunidades dele, porque quem entrar e for bem, a sequência é natural. Eu não me preocupo com isso, porque não dá para se preocupar com esse sentido, né? Eu não privilegio ninguém. Vinícius, a gente percebe que é um assunto que tu evita falar, criticar sobre a arbitragem, porém tem um contingente enorme de torcedores alvinegros nos ouvindo nesse momento. E o grande tema acerca dessa partida acabou sendo a arbitragem do trio comandado pelo Célio Amorim. A tua visão? É ruim, porque olha só, a gente veio de 3 vitórias, casa cheia, o torcedor compareceu, Chapecoense é um belo time, nós estamos em ascensão, e eu acredito que estamos em ascensão, e acaba tendo 22 jogadores que disputaram, firmes, mas foram leais, e o protagonista não foi nenhum deles. É triste isso pro futebol, é triste, né? Porque você passa, às vezes, grande parte do tempo ali no banco, que já é difícil você se concentrar no jogo, concentrado em outras coisas. Aí não ficou, eu não fiquei concentrado, acredito que o time não tenha ficado, e todos os torcedores que vieram hoje, e vocês, não ficaram concentrados no jogo. É ruim isso pro futebol, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu sei que eu não posso ficar falando, não devo falar, e eu deixo sempre a diretoria falar, mas todo mundo viu o que aconteceu. Infelizmente é isso. Mas eu ressalto realmente que foi um jogo de Série A, um jogo com uma disputa muito grande. Volto a dizer, Figueirense tem coisas, temos, óbvio que temos coisas para melhorar, mas a atitude dos jogadores, a vontade, aquilo que eu vi quando eu cheguei, e volto a dizer, me assustei. Hoje eu estou muito mais tranquilo com relação a isso. Se nós, obviamente, temos que melhorar muita coisa, mas encaixarmos esse espírito junto com a própria torcida nos times da Série A, vai ser difícil bater o Figueirense aqui dentro. Tem. O jogo contra o Avaí é diferente. Independente, se nós estivéssemos em último lugar e o Avaí em penúltimo, ou nós em penúltimo, o Avaí em último, já teria diferença. Então esse jogo sempre tem diferença. Claro, só que nós temos que trabalhar de acordo e pensando e preocupando com a equipe do Figueirense, né? Então isso que a gente tem que se preocupar. O clássico é importante, mas nós temos que preocupar com a nossa evolução, o que a gente pode fazer bem, justamente o que você citou aí, para que a gente se prepare, né? Busque a vitória, mantenha-se vivo a chama ainda
no Catarinense, mas busque muito também estar próximo de uma estreia para o brasileiro. Ele fez até uma estreia inesperada, né, mas era um momento que aconteceu e ele treinou essas 2 semanas bem. É um jogador que eu espero que possa dar a sua contribuição, principalmente técnica, ao nosso time, com essa posse de bola e essa qualidade. Agora, todo estrangeiro, e a gente sabe disso, né, que tem um pouco mais de experiência com relação a isso, a gente tem que ter muita paciência com ele, porque a adaptação dele é a língua, é o futebol, é a intensidade de treinamento, tudo isso a gente tem que ter tranquilidade. E eu sempre gosto de dizer, eu prefiro ganhar e demorar, mas ganhar mais uma alternativa, né, um reforço, do que perder. Às vezes você coloca e o jogador ainda não está adaptado, e aí você queima esse jogador e você perde. Não, o clube contratou, é um bom jogador, então a gente tem que ter essa paciência e o cuidado para colocar no momento certo. Claro que é um jogador de qualidade, sabe se virar, mas que a gente ganhe essa opção.